Boa noite, meus queridos! Tudo bem com vocês? Claro que eu sempre espero que sim. Hoje, nessa quinta-feira chuvosa, friozinho, e nós estamos aqui com um super tema para vocês. Bom, já comenta aí, né? Vai se inscrevendo no canal, clica, claro, no joinha, no like. Você sabe o que é um surto psicótico? Você sabe como lidar em casos como este? Então, hoje estou com duas profissionais da área. A psicóloga Kátia Inês Werner, de São Miguel do Iguaçu, da clínica Vida Habilita. Boa noite, Kátia. Muito obrigada por vir sempre. Boa noite, Cris. Boa noite, ouvintes. E também a psiquiatra doutora Fran Marque, de Medianeira, da Lavi Psiquiatria. Boa noite, doutora Fran. Muito obrigada por vir. Boa noite a todos. E doutora Fran Marque mesmo, né? Não é? Franciele Marche. Eu falo Marche, mas falam Marque. Ah, então tá certo. Bom, eu até pedi para ela aqui nos bastidores se a Lavi Psiquiatria, se teve alguma coisa a ver esse nome com a questão da música de Edith Piaf. Comme il me prend dans ses bras et tu parles tout bas, je vois la vie en rosa. La vie, a vida, né, doutora? A vida. Mas não teve a ver com a música. Não teve a ver com a música, foi aleatório. Tá certo, na hora eu lembrei. Vamos lá. Bom, costumamos ver alguma representação de surto em filmes, em séries, livros, mas essas representações refletem bem como isso tende a ocorrer na prática? O que é, então, o surto psicótico? Doutora Fran, Kátia? O surto psicótico, ele é uma desorganização psíquica. Então, quando a gente pensa em função mental, a gente está falando de várias funções psíquicas, entre elas pensamento, linguagem, memória. E o surto é como se fosse um descarrilhamento, ou como o trem está indo num carrilhozinho ali bem bonitinho, certinho, por alguma razão, né? Não propriamente bem estabelecida, esse paciente se desorganiza, essa pessoa se desorganiza e começa, muitas vezes, a ter delírios ou alucinações. E ele perde a crítica da realidade, né? Por isso que, muitas vezes, ele se agita, ele fica agressivo e fica desconexo. Então, ele fala coisas do qual não são muito coerentes ou não tem muita lógica. Tá certo. Kátia, você quer falar alguma coisa sobre essa questão? A gente já passa para os principais sintomas. Felipe, está tudo certo? Eu já queria pedir para o pessoal aí, os nossos internautas, se vocês estão recebendo um áudio bacana, tá? Porque essas informações são muito importantes. Se você quiser também já compartilhar as dicas, tudo sobre essa questão do surto psicótico, que é importante. Às vezes você se identifica, às vezes tem alguém na família, às vezes você conhece alguém que tenha, então já vai compartilhando também, tá? Nós temos o canal do Entre Nós com Crisênica, também está no TikTok, Instagram e Facebook. Tá bom? Deu certo? Como é que tá? Certo. Ok. Ok? Uhum. Eu pensei no surto justamente na questão surto psicótico, né? Ou o que a gente julga, né? E acaba falando no senso comum como surto. A pessoa surtou. Popularmente dizendo, né? Surtou isso. Por causa de ciúmes, surtou por causa de medo, enfim. Que é o que vai acabar surgindo agora na nossa fala da noite, né? Tá certo. Quais são os principais sintomas do surto psicótico? Para que as pessoas realmente fiquem atentas, né? Alucinações, delírios. Quando a gente fala em delírios, a gente está falando de uma pessoa que pode, por exemplo, achar que ela é alguém que ela não é, delírios de grandeza, delírios de cunho religioso, delírios de perseguição, acreditar que tem alguém perseguindo ela, né, já tive um paciente, por exemplo, que ele falava que as placas dos carros se comunicavam com ele. Ele acreditava que cada carro que passava, o número ali tinha como se fosse um código, tentando fazer uma comunicação com ele. As alucinações, elas podem ser, na maioria das vezes, elas são auditivas. O surto se torna um problema quando essas alucinações auditivas têm voz de comando. Então, quando o paciente interpreta ou entende que aquela voz está mandando ele fazer alguma coisa, né?
Como um surto é a perda do juízo crítico, isso traz muito risco para o paciente e para os terceiros que estão ao redor, né? Então, a importância realmente de identificar. Ele pode se demonstrar ou se tornar agressivo, ele vai ficar com a fala desorganizada, incoerente. Então, por exemplo, perguntas do tipo, que dia é hoje? Ele não consegue responder. Quantos anos você tem? Qual o teu nome completo? Então, são sinais de desorganização psíquica. Tá? Entre eles, os principais sintomas são esses. E a questão das crianças também, os mesmos sintomas? Os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. Então, assim, lógico, a gente vai ter que sempre pensar qual é a causa desse surto psicótico. Mas quando a gente pensa numa criança, vamos pensar numa criança abrindo um quadro de esquizofrenia, né? O esquizofrênico, dentre os transtornos mentais, ele é muito tido como o louco, o lá de trás. Então, as crianças também podem abrir diagnóstico cedo, cada vez mais cedo, inclusive, estão abrindo diagnóstico. Exato. Né? Até porque eu acho que, na antiguidade, quando se surtavam, tinha um certo isolamento desses pacientes. Eles não lidavam muito bem. Tinha questão religiosa, tinha questão... o surto em si, ele vem com uma característica muito pesada de que aquilo era um demônio, né? Uma possessão. Isso, uma imposição religiosa. Então, muito tempo atrás, acabava acontecendo um isolamento. Isso dificultava muito um diagnóstico precoce e um tratamento, mas as crianças se apresentam da mesma maneira. Já atendi crianças, por exemplo, em que acreditavam ser o que não eram ou que teriam superpoderes. Já atendi um adolescente querendo pular de um prédio porque ele acreditava que ele teria capacidade de voar e estava em delírio, por exemplo. Né? Um delírio de grandeza porque estava desorganizado psiquicamente. Tá certo. Kátia, quer falar algo sobre? Tranquilo. Estou tendo aula aqui dos manuais psiquiátricos nossos da faculdade. Eu ia pedir para a produção aqui fechar essa porta, porque nós estamos na Rua Caçador e está passando muito carro e eu estou ouvindo, eu não sei se vocês aí na live, eu acho que por ser direcional acaba não ouvindo, né, Felipe? Mas acaba atrapalhando um pouquinho aqui. Obrigada, viu? Vamos lá. Nem todo paciente que surta é um paciente psiquiátrico. Existem várias causas possíveis para os surtos. Então, quais os fatores costumam desencadear os surtos? Quer comentar? Fiquei presa na primeira pergunta. Vamos lá. Nem todo paciente? Eu acredito que sim. Que todos os pacientes que surtam, o surto na palavra, né? E acho que é importante a gente abrir aqui o que a Kátia estava comentando antes. O quê? Que hoje tem uma denominação do surto de uma maneira muito facilitada, como se qualquer acesso de raiva, de irritabilidade fosse um surto. Isso não é surto, certo? Então, assim, a pessoa pode se alterar, pode ficar nervosa e não necessariamente está surtando. Agora, o surto psicótico, ele vai, sim, fazer parte de um transtorno mental. Talvez a pergunta faça um pouco relação com o uso de substância, por exemplo. Né? Então, pode acontecer de um paciente ter um surto psicótico após ingesta excessiva de álcool? Pode acontecer. Então, o problema desse paciente vai estar ligado ao álcool. Se ele cessar o uso do álcool, ele não vai ter mais o surto psicótico. Mas isso porque ele já tem uma propensão a ter esses surtos? Porque ele tem uma propensão a ter uma desorganização mental. Né? Então, por exemplo, a gente tem surtos psicóticos. Dentro dos diagnósticos psiquiátricos, uma depressão grave pode surtar. Esse paciente entra em tamanho sofrimento, ele não consegue sair ali, ele fica ensimesmado, né? Ele fica tão introspectivo, em tanto sofrimento, às vezes esse surto, inclusive, vem como uma proteção. Então, se ele não surtar, se ele não sair da consciência, ele se mata. Tamanho sofrimento. Então, a gente pode ter o surto psicótico dentro dos transtornos depressivos, a gente pode ter o surto psicótico dentro dos transtornos de humor. É bastante comum, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, o paciente maníaco, né, que é uma das fases do bipolar, ele abrir um quadro de psicose. Então, ele vai vir acompanhado de delírios de grandeza, de aumento de energia, de exaltação de voz, de alterações. Né? Pode também ter surto psicótico nos transtornos por uso de substância, né? Cannabis. Cannabis, maconha. Acho que todo mundo sabe, né? Isso. Maconha. Todo mundo acha, maconha é uma coisa leve, maconha nem é droga. Pois é. A maconha, a cannabis, a substância da maconha, né? Maconha é o nome popular, ela é uma depressora do sistema nervoso.
Então, assim, não dá para dizer que todo mundo que usa vai ter o mesmo comportamento. Certo. E aí a gente percebe o surto psicótico acontecendo como a maconha, muitas vezes, a cannabis, ela é precursora de um paciente que já tem uma alteração psíquica. E o momento que ele faz uso ali a primeira vez, ou às vezes a segunda, a terceira, não tem uma exatidão em relação a isso, ele se desorganiza e ele entra num quadro psicótico. E aí, muitas vezes, esse paciente acaba abrindo um quadro de esquizofrenia. Então, o uso da maconha recreacional está muito associado a desenvolvimento de esquizofrenia. Tá, mas então quer dizer que a maconha desenvolve a esquizofrenia? Não, geralmente são pessoas que têm uma genética, têm uma alteração, uma predisposição. Certo. Porque dentro das doenças psiquiátricas nós não temos, por exemplo, uma exatidão de isso causa isso. Certo. A gente vai ter uma propensão genética, né, que a gente vai chamar isso de genótipo, e a gente vai ter o fenótipo. O que é isso? É o ambiente, é a interpretação desse indivíduo. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma família populosa em que tem 5 filhos. Cada um tem uma característica e foram todos educados da mesma maneira, foram todos submetidos à mesma rigidez de comportamento financeiro, de comida. Sim. E por que cada um sai de uma forma diferente? Porque tem a ver com como esse indivíduo interpreta esse mundo, essa vida, né? Então, não dá para ter 100% resposta em cima, é por isso que aconteceu. A maconha fez o surto psicótico? Sim. Não, ela tem uma propensão a abrir o quadro, mas ela não é a causadora em si, né? Certo. E tem outras também, por exemplo, infecções como infecção urinária, pneumonia, o desequilíbrio metabólico, que é o hipertireoidismo, também pode causar. Por exemplo, o hipertireoidismo, ele pode abrir um quadro de mania nos pacientes que têm o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Então, muitas vezes, esse paciente ele vai ter o diagnóstico latente. Ele não sabe que ele tem uma alteração. A partir do momento que essa tireoide altera, isso faz uma série de transformações dentro desse metabolismo desse indivíduo e ele fica mais acelerado. Ele abre um episódio de mania e a mania vai levar para o surto psicótico. Então, nesse caso, nós estamos falando geralmente de um hipertiroidismo, uma alteração que acelera a tireoide, associado a transtorno afetivo bipolar. Qual que foi a outra pergunta? A pneumonia. Isso, infecções. Isso, as infecções é comum de acontecer em idosos. Tá? Com o processo do envelhecimento, o nosso cérebro diminui a produção, a captação de dopamina. Sim. Então, é um neurotransmissor muito importante. Quando um paciente, por exemplo, é hospitalizado, já tem uma idade avançada, nós vemos muito acontecendo ele fazendo um quadro que a gente chama de delírio. Tá? Que tem o delírio que é do alcoolismo e tem o delírio que é de infecções. O delírio ele é muito semelhante a um surto psicótico. Então, o que acontece? Esse paciente, pela infecção, ele faz uma alteração metabólica que vai fazer esse cérebro funcionar de uma forma diferente. Geralmente, esse idoso, né, que é hospitalizado por uma pneumonia, por uma infecção de urina, que sai da casinha, que faz um surto psicótico, ele pode voltar ao normal à medida que a infecção passa, como ele também pode entrar naquele ritmo e não sair mais. Ele pode ficar... geralmente é comum os pacientes falarem assim, depois que meu pai foi hospitalizado pelo Covid, ele ficou fora. Chega a tal hora, assim, ele começa a mudar o comportamento. Por que se chega a tal hora começa a mudar o comportamento? Geralmente a gente chama isso de Sandal Block, né? É um efeito que, com o entardecer, cai a dopamina. Geralmente é o horário que os idosos ficam mais agitados, principalmente quem tem quadro demencial. Né? Então, não é que a infecção leva para o surto. De novo, tem uma alteração já predisponente ali acontecendo. Tá certo. E também tem a questão de deficiência de vitaminas, por exemplo, como a B12, ou intoxicação por produtos industriais como chumbo, também pode... Pesticidas, né? Região do pessoal que trabalha muito com agropecuária, com agrotóxico, novamente pelo mesmo mecanismo. Né? Então, isso vai fazer uma intoxicação, isso vai fazer uma alteração na função renal, isso vai alterar um estado normal e isso vai levar. A vitamina B12, em particular, ela favorece muito o quadro depressivo. Então, eu já vi pacientes fazendo surto psicótico pela depressão. Que a vitamina B12 colabora. Né? Mas não a vitamina B12, até mesmo porque a gente está vivendo numa era de muita reposição. Exato. A mulherada, né? Essas reposições injetáveis, né? De vitamina B12, vitamina D. Então, assim,
nada contra, eu acho que sim, tem o seu uso, mas não quer dizer que o excesso vai causar um transtorno, não é isso, né? Mas pode sim desencadear alguma alteração. Tá certo. E aí falou também sobre os alucinógenos, estimulantes, a cocaína, a anfetamina, também a maconha e o haxixe, então nós já falamos sobre essa questão do surto também. A maconha e o álcool, né? O álcool é a droga lícita mais utilizada no mundo todo. Exato. Né? A maconha é a ilícita mais utilizada, né? Então, assim, eles funcionam como depressores do sistema nervoso. Eles vão atuar de um jeito a deprimir esse cérebro. Os psicoestimulantes, a cocaína, os alucinógenos, eles já funcionam aumentando o funcionamento desse cérebro. Certo. Então, eles aceleram o processo e fazem também surtos psicóticos, mas por outro caminho, né? Por outra alteração cerebral. Tá certo. Kátia, você quer falar alguma coisa sobre a importância do diagnóstico, né? Preciso, porque a Fran está dando uma aula aqui para a gente de psicopatologia, né? E que, bom, quem pode ver isso é quem está os acadêmicos, né? Os profissionais da área da saúde mental. Então, muito importante a questão do diagnóstico preciso. Por qual motivo, né? O que levou essa pessoa a desencadear ou numa psicose, ou simplesmente foi um surto específico e o que isso representa, né? Então, quando você tem uma escuta que está bem afiada em relação a isso, você consegue rapidamente já intervir com o psicotrópico, né? E automaticamente também colocar esse paciente ao mesmo tempo em que ele também relaxa, né? Consegue a família relaxar, porque é muito complicado ver um paciente também, surtando, né? E a partir dali a família pode falar o que aconteceu, né? Então a coisa se complementa, né? E o paciente automaticamente também pode falar do o que e porquê, né? Se foi via drogadição, se foi a via que ele chega até isso, né? Que a Fran citou várias, inúmeras, que a gente nem imagina, né? Inclusive pensando no que nós já falávamos uma época sobre a ayahuasca, inclusive, né? De surtos que ocorreram, verdade, né? Verdade. Então, e que hoje é amplamente divulgado essa questão. O importante é diagnosticar o que causou, né? Se essa pessoa realmente entra num surto porque ele já estava ali disposto a, né? Então, quando ele entra no surto, você diagnosticar, medicar e a partir de então a pessoa poder falar, sendo uma esquizofrenia ou não, né? Mas ele precisa falar do surto. Então, dessa desorganização que ocorreu, né? Ele precisa voltar a se organizar, conter. Num caso de uma psicose, mais ainda que o profissional tem que estar fazendo toda essa contenção, que parece quase a contenção física, né? De um profissional de saúde, e um enfermeiro, um médico, né? Num hospital, por exemplo, ou como falávamos antes nos bastidores a respeito de alguém chamar, uma família chamar, numa emergência, né, que precisa de socorro. Então, uma coisa é o socorro e é a primeira vez que acontece, né? E outra coisa é depois a pessoa poder falar disso e por que se desorganizou. Se desorganizou porque já existia ali, né, essa tendência, né? Se é uma estrutura da personalidade que já estava ali esperando para romper, né? Ou se realmente devido a uma depressão, que a gente vai ignorando, né? Muitas vezes a gente ignora, a gente leva um problema de saúde mental, a gente vai levando muito adiante, muito à frente, né? E precisa chegar no ponto de um surto, muitas vezes. Por isso que precisa ser rápido, né? A família, é óbvio que vai se assustar, né? Porque é algo que realmente, o surto, ele assusta, né? Exatamente. Tanto que o tema que você escolhe é um tema que nos expõe, coloca toda pessoa entra em xeque nessa hora, né? Pensando, o que é um surto? E precisa ser falado, né? Para as pessoas entenderem como lidar com isso. Principalmente quando acontece pela primeira vez aí, a família, ou enfim, um amigo. Né? Mas acho que as pessoas ainda têm essa dificuldade de saber, mas que profissional eu vou buscar? Exato. Primeiramente, um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Qual profissional? A pessoa teve um surto ou tem um transtorno mental, enfim, está desorganizado aí. Quem eu procuro? No caso do surto agudo, a pessoa em surto, nesse momento, ela vai ter que ser conduzida para uma emergência.
tá? Porque pouco se vai conseguir fazer. Quando está acontecendo ali. Isso, né? não vai conseguir, né? Então, Certo. assim, essas informações que a Kátia disse, que é a investigação do que causou o surto, para que tenha uma medida efetiva no tratamento, vai ter que ser feita, muitas vezes, em um segundo momento. Depois, né? tá Porque certo. um paciente, por exemplo, ele pode ficar agressivo, ele cria uma força absurda. É uma força, assim, eu já vi mulheres pequenas, assim, que em surto, elas criam uma força absurda, não sabem de onde vem. Então, assim, a pessoa fica agitada, fica agressiva, ela fica incoerente. Então, assim, nesse caso, a orientação é proteger o paciente sempre em primeiro lugar, né? Então, é bem interessante, porque quando a gente está num ambiente e a gente vê alguém surtando, a primeira coisa que a gente faz enquanto observador é ficar ali curioso, tentando entender. Exato. Né? Hoje em dia, as pessoas ainda fazem pior. Pegam um celular e gravam. Sim, né? verdade. Expõe, Tanto que tem exato. muitos aí que viralizaram e a gente já vai trazer outros expõe, vídeos. né? E ninguém se aproxima muitas vezes para ajudar, para tentar entender, para tentar colaborar. Por medo, né, doutora? Por medo. Porque Medo, isso por é muito tido agressividade. como loucura. Como, eu vou lá para apanhar, vou ali para... Né? Exato. Então, assim, uma pessoa está tendo um surto psicótico, tem que pensar, eu preciso proteger essa pessoa, porque ela pode fazer mal para ela pode cometer um ato de suicídio, ela pode ficar agressiva, ela está desconexa, ela pode sair na rua e um carro atropelar, ela pode ferir outra pessoa, e eu tenho que proteger quem está no ambiente também, familiar ou não. Né? Então, a gente vai precisar, nesses casos, acionar o SAMU. O SAMU, geralmente, quando é ligado e é passado o caso, eles vêm até o local. Na maioria das vezes, pelo menos quando eu trabalhava em emergência, eu já fui médica de emergência que recebeu pacientes dessa forma, é acionado a polícia, no caso, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, era acionada a Brigada Militar. Por quê? Você fala assim, mas poxa, mas o cara está surtando e o SAMU não vai pôr a mão? O SAMU, o médico, a equipe do SAMU não vai se arriscar. Né? Ela não pode tentar te ajudar e se colocar em risco, porque daí nós estamos falando de várias pessoas numa situação de perigo. Então, geralmente, é acionado a polícia, até como não é acionado como uma forma de impor medo, mas uma forma de tentar, às vezes, através, inclusive, da contenção física, não machucar essa pessoa, porque é totalmente diferente 2 pessoas tentando conter uma e 4 ou 5 tentando conter uma. Né? E aí, essa pessoa vai ser conduzida para uma emergência. Nessa emergência, ela vai receber o primeiro atendimento, que geralmente, aí a gente pensa assim, mas aqui não tem hospital psiquiátrico, aonde que eu vou levar meu parente que está em surto? Onde é que o SAMU vai levar essa pessoa? Exato. Isso é uma emergência clínica. Emergência psiquiátrica é igual a emergência cardiológica, é igual a emergência respiratória. Né? Isso precisa começar a haver essa perda de estigma. As pessoas precisam entender isso. O médico clínico geral, que fez a mesma faculdade que eu, antes de fazer psiquiatria, ele é apto a atendimento em situação de emergência e urgência, seja de uma crise psiquiátrica, seja de uma crise cardiológica. Se ele está numa emergência, ele está apto para isso. Certo. Né? Nesse momento, provavelmente vai ser feita uma tentativa de contenção verbal, uma conversa, a orientação é essa, né, que esse médico, essa equipe tente conter esse paciente, mediante não conseguir, vai ser feito uma contenção física, e a partir da contenção física, a contenção química. Né? Então, também tem isso, eles não vão se expor, né, eles não vão tentar aplicar uma injeção e essa injeção vir para você, porque o paciente está extremamente agitado. Essa é uma situação. O paciente estabilizou, aí ele pode receber alta dessa emergência, ele pode ser encaminhado para uma internação, vai depender muito de como que ele vai sair desse quadro. E a gente tem uma regra assim, quanto mais tempo esse paciente passa no surto, mais prejuízo cognitivo ele tem. Né? Porque essa desorganização não é só do campo do comportamento, não é só do campo do querer. Claro. Nesse momento, tem um monte de estresse oxidativo sendo produzido, processo inflamatório acontecendo também no cérebro. Então, a gente precisa começar a ter essa consciência que um estado de surto, que é o extremo das doenças psiquiátricas, que o paciente, para chegar nesse ponto, é muito grave. Ele está ali num processo de inflamação cerebral muito grande e a gente precisa agir para colaborar com ele. E é igual a Kátia falou, é o primeiro episódio, a gente vai ter um olhar. O que a gente também vê muito acontecendo é
é atendido, acalma, vai para casa. Não vai buscar ajuda, não vai investigar a causa, não vai fazer um tratamento, não vai para uma terapia, não vai para um médico. Talvez pense que não vai acontecer mais. Ou, às vezes, abandona a medicação. O médico da emergência também pode se arriscar a medicar, né? E abandona a medicação. Sim. E aí, no outro dia, novamente surta. Né? Então, e fica aquela recorrência. Então, isso é muito triste para o paciente, que está no prejuízo, com certeza. Sim. Causando danos, né? E assustando mesmo a família, né? Então, porque todo mundo tem que aí lidar com essa questão, sim, né? Sim. E a nossa rede de saúde também conta com o próprio serviço de fazer o encaminhamento para o psiquiatra, né? Porque a nossa rede, ela também conta com um psiquiatra que vai fazer automaticamente, então, a primeira medicação. Depois disso, a família tem a liberdade, né, de fazer as suas escolhas e de procurar o seu tratamento. Mas o que a gente vê na prática o mais sério é que muitas vezes o paciente vai se sentindo bem e ele quer desistir do tratamento psiquiátrico, né? Ele mesmo tem o preconceito de ser louco e, né, a gente quando ele faz algum tipo de acompanhamento que você consegue perceber e dizer, não, volta lá, né, não está certo, tua psiquiatra precisa saber. É muito importante devido a essa questão do próximo surto. Porque é mais um, e ele vai, é como se deteriorando a capacidade intelectual, emocional, né? Você vê a confusão muito nítida acontecendo, sabe? Então, é muito importante a conscientização da família. O programa é muito importante para isso, porque este tema é um tema assim, bem particular. Exato. Porque você tem muito preconceito, a própria família tem preconceito. Então, o quanto antes eliminar o medicamento, né, leva para fazer muitos tipos de tratamentos assim, alternativos, religiosos, espirituais, enfim. Né? Mas é um caso assim, muito sério, porque daqui a pouco a gente tem um jovem ou uma criança, uma pessoa que estaria ativa na vida aí fora, tendo surtos, aí vem toda a questão do preconceito, então é uma bola de neve, né? Exatamente. Por isso é importante mesmo a gente falar, né? Só uma observação, a criança, né? Quanto mais cedo ela abre um diagnóstico psiquiátrico, vamos supor que esse surto na criança veio devido a um diagnóstico de esquizofrenia, pior é o prognóstico. Pior vai ser a vida desse paciente. Quanto mais cedo essa doença mental se instala em um cérebro ainda em desenvolvimento, imaturo, pior vai ser o curso dessa doença. Então, a gente fica esperando mais surtos, mais desorganização, mais perda de funcionalidade, inclusive para trabalho, função executiva. Então, é bem pior mesmo. Então, existe um estudo, nós, a equipe pesquisando sobre o assunto, existe um estudo de longa data que se mantém extremamente atualizado. E eu quero saber também dessa opinião de vocês, é de que o primeiro surto psicótico você tem 70% de chance de se curar se fizer um bom tratamento, né, um tratamento bem feito e mantiver um acompanhamento. No segundo surto, a sua capacidade de seguir a vida normal passa a ser de 50% de chance, e no terceiro surto, 70% de chance de não voltar então, a normalidade. E eu gostaria de saber de vocês sobre essa questão do estudo. É isso mesmo? Cris, eu não conheço o estudo, mas a minha experiência como psiquiatra vai dizer o seguinte, depende da causa do que levou ao surto. Né? Então, se a gente está falando de cura do surto, ok. O paciente não fica o tempo todo em surto. Ele entra em surto e ele sai. O surto, inclusive, ele é muito delimitado. Tá? Geralmente o paciente vai ficar aí, se não tiver uma conduta adequada, 24, 48 horas, pode acontecer. Certo? Então, assim, ele curar do surto é uma coisa. Agora, curar do transtorno mental de base depende. Se há uma esquizofrenia, uma vez o diagnóstico aberto, não tem cura. Ele tem acompanhamento e tratamento. Se ele surtou por um transtorno afetivo bipolar, ele não tem cura. Se ele surtou num episódio depressivo grave diferente de um transtorno depressivo recorrente, ele pode se curar. Ele curou da depressão, curou do surto. Tudo vai depender do quadro, do caso. Da causa. Da causa. O que levou esse paciente para o surto, né? E acho que o estudo tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Quanto mais tempo esse paciente ficar no surto, pior é o prognóstico. A chance dele voltar e não entender e estar muito prejudicado mentalmente é maior. E o preconceito faz isso, né? As pessoas deixam, às vezes, no último minuto ali, às vezes o negócio está bem avançado, né?
então acabam deixando para depois, e, enfim, vai piorando o caso, o quadro, né? Quer falar mais uma coisa, Kátia? Como nos casos de suicídio, né? Depressão profunda e daqui a pouco suicídio, que acaba surpreendendo, né? Então o surto não deixa de ser algo que também nos surpreende, né? Mas é de uma outra via. E né? com alto índice de morte, né? O paciente em surto psicótico, ele pode colocar a vida em risco tremendamente. Ele, tanto por não ter crítica de atravessar uma rua, quanto por agressividade, por se expor realmente. Tá certo. Eu até vou pedir para a produção pegar o meu celular para eu saber o pessoal que está nos assistindo aí, fazendo perguntas. Você pode pegar para mim? Está lá no... Está carregando. Já vamos falar da Safsu, que tá, mas eu vou começar falando dela, que é uma empresa que está com a gente, a importância, né, de se ter uma empresa no momento mais difícil da vida da gente, né? A Safsu é um plano familiar do sul do Brasil, que por apenas R$2 por dia você tem esse suporte especializado com serviços funerários humanizados. Então, solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para Safsu, o plano familiar do sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safsu também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safsu, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento, que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safsu. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safsu, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safsu, o plano familiar do sul do Brasil. É Safsu por você nos momentos de maior fragilidade. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Olha que tem gente com a gente, Tiago de Matia. Boa noite, meu querido. Um beijo muito especial para você. Vinícius Iberzi também, uma grande pessoa, uma pessoa fantástica. Muito obrigada. Boa noite, Cris. Obrigada, querido. Jura Wagner. Jura também, um beijo para você. Tema muito pertinente, só feras nesse programa hoje. Obrigada, minha querida. Já, dia 17, a gente tá junto, né? Bom demais, viu? Vamos falar de alguns VTs, alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais, né? Existem tipos diferentes de surtos, né? E tem alguns que viralizaram e a gente trouxe, tá? Então eu queria, produção, que você soltasse então o primeiro VT desse surto. Vamos lá. Isso foi em Santana do Araguaia, no Pará.
é um jovem que entra em surto psicótico após inalar uma substância alucinógena. A reação, né, ela é imediata, e aí ele já entra em surto, como se tivesse já uma luta corporal. Danifica aí as cadeiras do estabelecimento e também um veículo que está em frente, né, desse estabelecimento. O proprietário parte para agressão física. E minutos depois o surto cessa. E aí a grande questão é como os amigos e até os funcionários do bar deveriam ter agido nesse caso. Você vê que o proprietário do veículo ainda tenta ir para cima para agressão ali. Cessou, né? E como ajudar uma pessoa, né? Como é que um amigo ou os colaboradores ali desse bar, desse restaurante, poderiam ter agido? Que triste, né? Primeiro, a necessidade de percepção que não estava normal. Então, ele começa a querer lutar com o vento, né? Então, assim, não dá para ter noção de qual é a substância que ele usou ali, mas é algo que alterou o estado de consciência muito rápido. Do jeito que ele fez, ele já ficou alterado. Quando a produção trouxe esse vídeo, nós lançamos no Story e já nos falaram sobre uma substância química chamada loló. É isso, produção? Loló? É um alucinógeno, né? É algo que altera o estado de consciência. E aí dá para perceber que o efeito é tão rápido que ele faz ali o sintoma e ele já sai também. A reação do jeito que subiu, desceu. Exato, né? Exato. E assim, é uma imprudência, porque as pessoas não perceberam que ele foi para cima do carro, que ele estava agressivo, que ele estava tentando brigar, porque ele estava com o estado de consciência alterado. E aí aquilo ali poderia ter sido muito pior, porque aquela agressão poderia ter tido consequências, Exato. né? A cadeira ali na cabeça do menino poderia, por exemplo, ter machucado ele. Então, assim, se tivesse havido, né, um reconhecimento de que ele não estava legal, que ele estava com a consciência alterada, deveriam ter simplesmente protegido ele, né? Deixado espaço, tentado conter, talvez, mas não revidado daquela forma, né? Ninguém E se não entendendo, passasse, né? acionar um serviço de emergência. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Foi muito rápido. Foi. Né? Mas você viu, metade das pessoas correram para trás e o que foi para cima dele só foi para cima dele porque o carro provavelmente era dele, né? Então tinha o interesse ali, tipo, vou proteger. O dono do bar, eu acho, né? Foi o dono do bar que também tentou também deveria fazer uma contenção. Sim, que deveria também estar preocupado com os outros clientes. Sim, como uma forma de defesa mesmo dos clientes, né? Você vê o que o uso, né, de drogas causa. É realmente o que a gente estava falando. Né? A gente vai trazer mais, tá bom? Vamos então para o VT2. Já está preparado aí, produção? Coloca para a gente. É muito triste ver isso, né? É um socorrista, né, que esmurra um homem em surto psicótico. E aí a gente pensa que poderia, eu acredito que eles tenham um treinamento, mas aí você me fala, né, doutora Fran, que a questão não, que eles chegam, eles precisam perceber qual é o quadro e aí sim, né, chamar a polícia militar, ou enfim. A equipe do SAMU ela tem um treinamento para fazer uma contenção, né? Desde um socorrista, um enfermeiro, a um médico do SAMU. O que me sugere ali é que eles tentaram conter em poucas pessoas, eles não avaliaram bem o risco. Então, por exemplo, se tivesse mais 2 policiais ali, às vezes o policial não precisa fazer nada, é só a figura, a pessoa já, de alguma forma, impõe o respeito. Tá? Mas, assim, se tivesse mais pessoas contendo, ele não teria espaço para tentar brigar, para revidar. E aí, pelo que sugere ali, é que houve um acionamento, né? Tipo assim, acionar o gatilho aqui para te ajudar, do mas você me dá um tapa na cara, em vez de eu conseguir te ajudar, eu vou para cima de você com agressão também. Então, assim, uma maturidade, né? Isso não é uma equipe que deveria estar em atendimento. Uma equipe bem treinada, né? Uma equipe que está para ajudar a população, preparada para né? isso.
Não para prejudicar, não para, às vezes, no murro desse desmaia um paciente, alguma coisa nesse sentido, mas assim, provavelmente teve consequências jurídicas ali, então, né, da família pela questão do vídeo, mas foram afastados, não é isso, né? A equipe médica está ali para colaborar, a equipe de socorristas. Sim, eu pensando aqui como professora, né, cursos técnicos da enfermagem e o curso de enfermagem, inclusive, nós trabalhamos com os alunos, né, o máximo tempo que a gente pode a respeito dos surtos, inclusive, né, porque eles precisam saber que existe e acontece, né? Porque a gente ouviu ali claramente os gritos, né? Era a família gritando, né? Então, assim, acontece e vai acontecer. Toda a cidade, não é porque é pequena, grande, acontece. Né? Então, a equipe tem que estar muito bem preparada. A formação de um profissional que vai para a área de saúde, ela precisa ser, inclusive, cursos complementares, né? Muito necessário você fazer. Porque, num caso desses, para partir para uma agressão, foi um gatilho. Não é essa questão, né? É uma contenção. Sim. Então, você tem que estar no controle da situação. Saber lidar, né, com aquela emoção lá. Isso. Tanto que não é o psicólogo que vai acolher, né? A família vai tentar levar ao psiquiatra, geralmente é por aí que se vai também, né? Porque um surto é algo que passa do limite de qualquer um de nós. A gente entra junto, né? O sistema nervoso nosso, ele nos bloqueia, né? Mas é importante, por exemplo, dentro do que a Kátia falou da capacitação, né, dos alunos de enfermagem, todos mais. Eu me recordo muito quando eu estava no Rio Grande do Sul e eu fazia parte de um CAPS lá e eu dava treinamento para a equipe. E eu lembro que uma vez uma das funcionárias da recepção entrou na minha sala chorando, tal, e eu lembro que eu falei bem assim para ela, tá, me conta o que aconteceu. Ele te agrediu? Não agrediu. Ela estava muito emotiva. E eu lembro que nos treinamentos, e a fala que eu falei para ela foi assim, ó, tá, calma, respira. Do lado de cá do balcão, você é uma funcionária. Então, você vai ter que voltar lá e acolher para não ficar pior a situação. Porque imagina, né? A pessoa te procura buscando ajuda, você senta e chora junto, ou você não dá, você não ajuda, revida, né? Então, assim, não vai dar certo. E aí é importante da gente entender o quanto eu estou bem para ir trabalhar, né? O quanto que eu estou bem, o quanto que eu estou preparado para realmente, daqui a pouco, acontecer uma situação totalmente inesperada. Eu entendo que, como seres humanos, a gente pode reagir de qualquer forma, mas ali, por exemplo, não me parece ter sido uma reação de susto, de defesa. Ali me parece ter sido uma reação de agressividade, do tipo, eu não gostei, eu vou revidar. Então, a gente tem que reavaliar isso enquanto profissional que está à frente. Acho que, de novo, Felipe, o que pareceu, né, é uma situação de poder mesmo. Né? Eu me coloco com o poder que eu tenho, é a única forma que eu encontro de me defender disso daqui. Né? E não é defender, é conter. Conter. Né? Como um profissional da área da saúde consegue conter essa situação? É bem delicado mesmo. Exatamente. Nós trouxemos também mais um VT, que é uma forma correta de contenção de um paciente em surto, seja ele adulto, adolescente ou criança. Você pode colocar para a gente, por favor, produção? Não é esse, não. Esse aí vem outro. Esse aí é outro. É o 2.1, tá? VT 2.1. Qualquer coisa eu chamo, eu vou para uma outra pergunta. Passo então? Tá. No caso do paciente em surto, que não se encontra violento, somente com pensamentos delirantes, alucinações, como lidar de forma eficaz? Um amigo que está tendo esse surto, ou, enfim, pela primeira vez acontece algo, tentar fazer, vamos dizer, de algumas medidas a fazer ali. Tentar fazer um contato visual com uma pessoa que está tendo um surto, por exemplo, está tendo medo ali, né? Um surto de medo, ou, enfim, é eficaz? Não. Não adianta confrontar, não adianta tentar encarar, ou falar assim, eu vou ficar olhando nos seus olhos, quem sabe você recobre a sua consciência, né? Na maioria das vezes esse paciente vai dizer nada com nada e muitas vezes não vai adiantar você ficar falando para ele que ele está incoerente. Ou, não, você está louco, você não fala isso. Muitas vezes concorda. Existe a crítica também. Você está louco, você não pode se comportar dessa forma. Não vai resolver. Às vezes a pessoa pode se agitar mais, né? Então, de uma maneira branda, tentar, talvez, validar
de uma forma, mas a partir do momento que eu percebo que alguém está assim, eu preciso conduzi-lo a um serviço de emergência. Ou eu posso tentar convencê-lo, vamos a algum lugar, vamos no atendimento, você não está bem, ou eu vou ter que acionar um SAMU. Tá? Então, assim, é importante entender que a alucinação e delírio presentes e assim, algo muito abrupto, né? Porque às vezes acontece de ter aquele louquinho da rua, aquele paciente que geralmente ele tem um quadro de esquizofrenia, mas associado a isso ele tem um quadro de retardo mental, de deficiência intelectual, né? A nomenclatura mudou agora. Então, aquele paciente que não tem também crítica, ele tem 30 anos, mas ele tem a mentalidade de uma criança de 8. Associado a isso, ele tem esquizofrenia. Então, é muito comum dentro das cidades as pessoas conhecerem esses pacientes. Em Torres, por exemplo, tinha um senhorzinho que arrastava uma carretinha dessas de madeira. Então, ele não fazia mal para ninguém. E se você chegasse perto dele, ele estava falando sozinho o tempo todo. Então, as pessoas sabiam lidar com ele. Agora, se ficasse ofendendo ele, criticando, ele ia revidar. E ele não ia revidar pela esquizofrenia, ele ia revidar pela deficiência intelectual. Certo. Né? Então, é outra situação. Agora, se é uma situação abrupta, a pessoa está fora da realidade. Não sei a causa, eu vou precisar fazer com que ela volte para a realidade. E muitas vezes isso vai acontecer dentro de uma emergência com uma medicação, para proteger a pessoa. Né? Eu não posso virar e falar assim, beleza, eu sei que você está fora você não está falando nada com nada, eu vou para minha casa, amanhã a gente conversa. Sim. Não vai dar certo isso. Né? Eu preciso, de alguma forma, colaborar, avisar um familiar, se eu, como amiga, não consigo conduzir, quem sabe avisar um familiar, né? E tentar conduzir essa pessoa para uma avaliação o mais breve possível. Outra medida seria, por exemplo, não sei se em algum momento seria eficaz oferecer apoio emocional, aconchego. Olha, eu estou aqui do seu lado, vamos enfrentar isso juntos, eu estou por perto. No surto, não, porque a pessoa não vai ter essa afetividade, ela não vai conseguir entender o que é essa oferta emocional que então, aquele conselho da nona, traz uma água com açúcar de jeito nenhum. Não resolve. É mesmo? Não resolve. A não ser que na água com açúcar tem algumas gotinhas mágicas que faça sedar. Que também não aconselho fazer em casa, hein? Por favor. Né? Inconsciente é céu aberto, né? Então não tem como. É como se a gente estivesse sonhando. Eu sempre tento fazer uma comparação. Poxa, gente. Quando a gente tem sonhos muito malucos, pesadelos, então, piores, né? Sim. É se colocar nesse lugar de quem está fazendo um sonho muito, muito doido. Não tem como. Você não consegue acessar aquilo. É dele, né? Exato. Com aquela alucinação ou o delírio que ele esteja vivenciando. Tá certo. Produção, deu certo? Dá para a gente chamar ou a gente segue? Pode chamar. Tá, então vamos lá. A forma correta de contenção de um paciente em surto, seja adulto, adolescente ou criança. Esse é do canal Contenção de Pacientes da Health Security. O que vocês me falam sobre essa contenção? Se é uma criança ou um adolescente que tem baixo peso, é fácil. Se é alguém mais pesado, é o que eu falei, né? Eles criam uma força bem absurda. Né? E, na maioria das vezes, a orientação que a gente passa é não tentar chegar perto. Tá? É proteger o ambiente, é afastar objetos que sejam cortantes. Mas, lógico, dá para perceber que o menino que está fazendo a contenção, ele tem um certo treinamento. Sim. Né? Igual, sim. Uma criança engasgou, vamos desafogar, vamos virar de barriguinha para baixo, batendo bumbum. Não é todo mundo que consegue fazer isso em casa. A manobra de Heimlich lá. Isso, mas nem todo mundo consegue fazer isso em casa. Né? E, muitas vezes, o paciente ele pode se sentir meio que ameaçado. Como ele está sem crítica, ele pode morder a pessoa, ele pode machucar a pessoa. É a mesma coisa que uma crise epilética, um ataque convulsivo, né? Uma crise convulsiva. Vamos colocar o dedo na boca para
abrir a boca? Não, porque a pessoa está com uma crise, com um trismo tão forte ali, que ela vai machucar os dedos de quem enfiar. E ela não mordeu porque quis, ela mordeu porque é uma reação. Então, assim, na maioria das vezes, no caso de um surto psicótico, no caso de uma criança ali, né, se alguém está preparado, se sente apto a isso, você vê que ele tenta conter abraçando. Mas uma pessoa geralmente não consegue fazer isso. É uma força absurda, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Tá. Por isso se aciona serviços, né? Ah, sim. Agora, bom, qual é o horário agora? Já 21? Tá. Ah, então tá bom. Então, nós estamos com os ouvintes também, né? Então, a live continua aqui e os ouvintes, então, vão para Voz do Brasil. Um beijo muito especial para vocês, mas a live aqui continua no YouTube e Facebook, tá bom? Você quer terminar? Acho que você não terminou de falar, né? Sim. Pode seguir. Tá, sigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o próximo VT, o VT3. Esse é um dos VTs também, um dos vídeos que viralizou. Essa é da psicóloga que proferiu xingamentos e agrediu fisicamente funcionários em um restaurante no Museu do Amanhã, no Rio. Chegou alterada, discutindo com os pais, também mentindo, falando que era desembargadora. Ela é psicóloga, Juliana de Almeida César Machado. E realmente ela poderá responder por injúria, por preconceito, ameaça e lesão corporal. Essa é a agressão aos funcionários. Essa é a chefe de cozinha e um dos garçons. E realmente a pergunta é, bom, psicólogo é humano, tem problemas, dúvidas, medos, por isso é tão importante que tenham realmente também o seu espaço de autoconhecimento, de crescimento pessoal, para que possam orientar os seus pacientes sendo congruentes, né? E coerentes com o que praticam profissionalmente. E eu queria saber de vocês. Olha, interessante, né? Quando a Cris chama para o programa, ela fala, Kátia, precisamos falar sobre surtos, porque uma psicóloga surtou. Foi bem assim. Eu meio que convoquei. Ainda bem que foi psicóloga. Olha só. Psiquiatra agora a doutora Fran vai fechar o quadro aqui. Mas é exatamente isso, o próprio psicólogo precisa se tratar, né? Mas ali não se trata de uma psicóloga brigando com o marido ou com um filho, nada disso, né? Pelo jeito a gente tem algo muito mais complicado para ser tratado. Exatamente. Né? Poxa, e que ênfase foi dado, né? A questão de ser uma psicóloga. Sim, foi muito interessante. Não, daí realmente, não, a psicóloga, na verdade, porque ela falou que ela era desembargadora exatamente para ter o poder, não, eu vou fechar isso aqui e tal, enfim. E aí, não, mas ela não é desembargadora, ela é psicóloga, porque a gente, acho que as pessoas, ou a gente mesmo pensa, não, o psicólogo, ele tem um treinamento, ele tem ali, lida com as suas emoções, coração e isso de não pedra. acontece, sim, sim. né? Mas na verdade não. Isso. São humanos. Independente da profissão. Exato. Né? Independente da profissão, o que se passa com cada um de nós, né? Até onde vai o nosso limiar para algumas situações. Então, saúde mental em primeiro lugar, cada um deve saber de si, sim, né? E se colocar à disposição ali, se colocar disponível, né? Aberto para poder falar das suas questões com um profissional que possa lhe ajudar, né? A qualquer tempo. Então, ela como psicóloga, passar por este tipo de surto, né, que mostra aí de um transtorno bem severo, né? Então, é complicado usar a nomenclatura, né? Eu fui pesquisar depois disso e vi que na UOL, em várias páginas, né, psicóloga, psicóloga, não, coloca o psicólogo maior que o nome dela. Sim, sim. Né? Sim, exatamente. Dando ênfase a isso, porque você se tratar com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim, esse tabu, né, o preconceito relacionado a tratamentos em saúde mental, né, tratamentos de saúde, sempre existe, né? Você ficar resfriado, procurar um médico, você ter problemas cardíacos, diabetes, enfim. Mas sobre saúde mental, a gente vê muito no consultório mesmo, na recepção, né? A pessoa quer entrar muito rápido, a pessoa está ali toda acanhada de estar buscando um tratamento, porque a loucura ainda e sempre vai ser para nós algo muito difícil de ser encarado, né? Então, eu preciso de um psicólogo por quê?
Mas, poxa, né, toda a origem que tem por detrás de uma situação dessa, geralmente ali tem baixíssima estima, pais que a gente, né, não sabe da situação familiar exatamente, o que desencadeia nela esse surto. E ela estava com álcool, surto, né, na mão. Tava inicialmente bebendo. ela chegou alterada. Entra no restaurante e bebe. Depois disso parece que ela discute com os próprios pais. Os pais vão embora, né? E aí os próprios pais, na verdade, quando quando a polícia chegou, porque levou ela para a delegacia, ela também deu uma surtada lá, enfim, a gente não colocou. E os próprios pais falaram para a polícia, mas isso é necessário? Né? Porque conteram ela, isso, né? Mas isso é necessário? Então, realmente, a gente não sabe. A gente vergonha da família, aí, né? Não querer expor isso, mas, pelo jeito, esse episódio já deve estar se repetindo, né? Não só, agora se tornou público. Exato. Mas, provavelmente, uma pessoa nessa situação, ela tem surtado muito mais vezes em diferentes espaços. Né? Que daí não posso dizer que é um surto psicótico, mas... Sim. Ela tem surtado, né? Ela está colocando cada vez mais exposto. Isso acontece na padaria, quando você é grosseiro e pensa, você não sabe com quem você está falando, né? Todos esses transtornos, eles estão aí, eles acontecem. Os gatilhos acontecem e aí vem. Isso. Mas a questão é o que vem por detrás disso, né? Até você chegar num consultório, para você abrir um pouco do que se trata, você precisar agredir alguém, né? Você precisar causar situações assim muito constrangedoras, humilhar, né? Situações de humilhação. Aí vem um longo caminho a percorrer até a pessoa se dar conta, né? Do tamanho da sua inferioridade, na verdade. O sentimento que ela tem, né? De ser muito aquém do que ela tenta colocar, né? Então, não sei ali do que se trata o surto dela, mas... do que parece, né? E os pais, com essa conduta, a gente precisa enfrentar a situação, encarar a situação, procurar um profissional, identificar o que existe ali e, a partir dali, buscar o tratamento correto. Né? Tá certo. Doutora Fran, quer falar algo? Lógico, fazendo uma brincadeira agora, né? Com a psicóloga. Mas vamos olhar pelo lado positivo. Será que até psicólogo, então, está surtando? Será que o negócio está bem no mundo? Né? Então, Daqui a pouco pode ser psiquiatra. Mas, assim, abrindo uma reflexão no seguinte sentido, né? Que nós, enquanto profissionais de saúde mental, nós somos seres humanos iguais aos outros. Eu vejo um olhar de cobrança muito grande, tá? Uma necessidade muito grande, às vezes, da minha postura de não ser, às vezes, tão espontânea ou não poder ter certas atitudes, porque esse paciente pode avaliar de alguma forma num olhar externo. Eu sou médica há 15 anos e psiquiatra. Hoje na psiquiatria eu trabalho há 7 e eu percebo a diferença assim. Antigamente eu trabalhava numa emergência, eu atendia 30 pacientes. Hoje no consultório eu atendo estourando 8 por dia e eu não dou conta. Porque exige uma atenção plena da gente, exige ali você estar em contato com coisas que também são suas dores, né? Coisas que também acontecem na sua vida. E assim, ninguém vai para uma terapia, para uma avaliação psiquiátrica, querendo que você fique ali paralelo ao mundo, né? Você tem que estar ali atenção plena no paciente, você tem que estar ali, muitas vezes, engolindo uma situação sua de desacordo, Então, assim, isso precisa ser revisto o tempo todo. Então, por exemplo, eu faço terapia, né? Já fiquei períodos sem fazer. É nítido que quando eu não faço terapia, minha sobrecarga aumenta muito. Alguém me ajudando e falando, olha, tá vendo? Você está fazendo isso, você está levando para o lado aqui. Porque a gente também, ninguém procura um consultório psicológico ou psiquiátrico para falar de coisas boas. Claro. Geralmente, eles vão ainda, pelo preconceito, pelo estigma, eles buscam ajuda de forma já muito prejudicados. Então, isso vem carregado de muita fala de morte. Nós, enquanto profissionais, às vezes a gente se sente incapaz, né, de você pegar um paciente que você tenta puxar para um lado, você tenta puxar pela questão da fé, você tenta puxar pela família, você tenta puxar pelo um sentido da vida, e você vê que a pessoa está tão deprimida, ela está num ambiente tão cinza mental, de produção emocional, que ela não tem para onde ir. E você fica assim, meu Deus, tomara que ela não se mate. Por quê? Porque você vê que aquela pessoa está ali, entregue para você, e você está dando o teu melhor para ela. Medicação psiquiátrica não faz efeito
em 2 semanas, vai fazer efeito em 3, 4 semanas, né? O que a gente tem que faz efeito é sedação. Ninguém quer ficar sedado, quer ficar alheio ao que está acontecendo. Então, assim, às vezes a gente fica muito angustiado nesse atendimento. Então, por exemplo, eu lógico, não apoio nenhum momento que aconteceu ali, né, pelo uso do álcool. Por ser psicólogo, acho que isso ganhou uma ênfase, mas eu queria trazer uma reflexão assim. Será que a gente não está num ritmo tão acelerado, tão irritado, que aquilo ali, ninguém sabe o que aconteceu antes. Exato. Ninguém sabe o que desencadeou o estresse dela a ponto dela agredir, dela mentir, dela surtar. O que será que aconteceu? Como é que estava essa irritabilidade? Constantemente eu atendo pacientes que não chegam ao ponto do que ela chegou, mas que estão num grau de irritabilidade que facilmente bateriam, agrediriam alguém. Por quê? Porque a irritabilidade cerebral está muito alta. Por que a irritabilidade cerebral está alta? Porque tem um transtorno, às vezes, mascarado que não foi atrás. Hoje foi bem interessante. Eu comecei o dia atendendo um paciente que eu atendia 2 anos atrás, e ele apareceu e falou assim: doutora, eu desapareci do seu consultório porque a minha esposa não queria que eu usasse medicação. Mas por quê? Porque eu fiquei muito calmo. E ela estava estranhando a minha calma. E ele me procurou por um transtorno explosivo intermitente. E ele retornou agora porque ele voltou a ficar irritado a tal ponto que está prejudicando o trabalho dele. Então, assim, olha a dificuldade desse paciente em buscar ajuda, e não ser acolhido em casa, em voltar para casa com uma orientação médica, porque a química vai colaborar, a química a medicação, ela não vai resolver o problema dele totalmente, mas até para ele conseguir relaxar e ter discernimento sobre o que está acontecendo, ele precisa estar calmo, não pilhado, não com medo, não exaltado, e não vai encontrar esse apoio em casa. Então, assim, é triste, porque a gente vê que quando você não tem empatia pelo outro, quando você não está passando pela dor, eu escuto isso muito de homem. Por incrível que pareça, meu consultório hoje tem muitos pacientes do sexo masculino. Né? E a gente vê assim, nossa, eu achava que depressão era frescura, eu achava que isso era frescura. Não desejo isso para ninguém, porque, meu Deus do céu, acabou com a minha vida. Né? Eu não consigo sair do quarto, não consigo trabalhar, não consigo sorrir, não consigo gostar do que eu como. Então, assim, a gente vê que isso acontece, essa alteração da função acontece porque tem uma química que está alterada. Então, a medicação vai colaborar, mas ela não resolve tudo. Né? Então, assim, será que um de nós não poderia, daqui a pouco, estar no lugar dessa psicóloga? Certamente. Né? Enquanto ser humano, eu acho que as pessoas não estão tendo essa visão, né, dessa forma. Acabam não tendo, é só criticando mesmo, e não, você deveria... Né? E essa é a busca pelo tratamento, né? Essa é a busca por se conhecer. A gente não se conhece, né? E chega um estranho. Quem era aquele outro lá? Aquele outro... Exatamente. Né? Era alguém. Teve algum momento, por exemplo, é uma pergunta totalmente fora do roteiro, e agora que... se no momento do atendimento teve algum caso que o paciente surtou ali, naquele momento de atendimento? Teve. Nós, enquanto profissional, nós somos orientados a montar a sala com uma rota de fuga. Minha sala hoje não tem rota de fuga. É mesmo? Eu estive com uma amiga no congresso semana passada em Florianópolis, e ela, tipo assim, ela pega muito no meu pé por não ter essa rota de fuga. Né? O que seria uma rota de fuga? Uma porta falsa atrás, caso o paciente... Mas, assim, acho que a forma como você aborda o paciente... Né? Então, assim, já entraram pacientes que... do nada começam a xingar, e aí aquela coisa, não está me xingando, não me conhece, está xingando uma profissional, né, de palavras pesadas, ou de, por exemplo, eu estar escrevendo e tentar puxar a prancheta da minha mão, e eu só recuar e falar, a senhora não precisa fazer isso, calma, né? Ou, por exemplo, de perceber que eu vou apanhar e de criar uma estratégia do tipo, olha, não sei o que, e vazar para o outro lado. Então, assim, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E, lógico, você não vai colocar numa sala fechada, às vezes, na recepção, quando você vai chamar o paciente, você já consegue mais ou menos ter uma percepção, né, do que está acontecendo e de como manobrar aquilo. Você não vai ficar confrontando, você não vai ficar batendo de frente. Então, já aconteceu, sim. Já passei de apanhar várias vezes. É mesmo. E, por exemplo, você me perguntar assim, né, às vezes tem algum colega junto, a assistente... Nossa, Fran, você não ficou com medo? Eu falo, gente, aí é o contrário.
olha o sofrimento dessa pessoa, né? O grau que essa pessoa chegou. Então, assim, eu tenho mais empatia, eu tenho mais vontade de ajudar, eu não tenho vontade de me distanciar. Lógico que você não vai ficar dando bobeira, mas já aconteceu. Mas nunca com objeto cortante? Ele veio com uma faca ou alguma coisa assim? Já atendi um paciente que tinha uma faca, ficou insinuando isso dentro da na recepção, né? E fazia menção a pegar essa faca, mas mas eu via como uma forma assim de tipo para ele, sabe? Assim, qualquer coisa tá aqui, ó. Mas não que ele fosse fazer algo comigo. Se eu percebesse dessa forma, acho que eu nem entraria para dentro do atendimento. Eles sabem, né? Eles reconhecem realmente. Eles testam. Eles testam, né? E reconhece quem realmente está preocupado, né? Porque quem está ali para ajudar, né? Assim Quem como tá ali um paciente, vamos dizer, normal, né? Nós normais, a psicóloga lá normal, né? Assim como a pessoa que está em sã consciência, ela também vai testar o profissional, e testa mesmo, e qualquer vacilo para ela já é o vacilo que ela precisa para ir embora. O psicótico, por exemplo, ele também vai testar, né? E ele sabe que ele precisa desse lugar, porque ele também não suporta, acaba chegando ao momento... Ele está em sofrimento. Que ele mesmo não suporta mais conviver com aquilo que ele não consegue dominar. Né? Se nós, com a nossa ansiedade, não conseguimos dominar muitas vezes, na depressão a gente não consegue arrancar a tristeza profunda, a melancolia, quadros assim bem desesperadores mesmo. Imagina você conviver, então, com aquelas ideias, né, fixas, constantes, Sim. permanentes, dia e noite, inclusive quando vai dormir, né? Então, para eles é muito sofrido, e eles percebem realmente, quando você está verdadeiramente com eles, sem julgar, e tentando aparentar que se está, né, sem medo, porque em alguns momentos sim. Dá medo. Né, a gente sente esse receio, não tranca a porta, né, já sabe os horários que você pode atender determinadas pessoas. Né, então, o profissional de saúde é que precisa saber fazer a sua própria proteção também, que é importante. Claro. Porque você nunca sabe, você nunca tem a certeza do que você está lidando. Né. Pode ser, sim, que a pessoa ela surta por qualquer motivo, que não é um surto psicótico em si, né? Mas tu tem que estar preparado para isso. Você pode falar, por exemplo, atender um psicótico de um neurótico tem muita diferença, né? Você não pode fazer uma intervenção que você vai fazer para um neurótico, você não pode fazer essa mesma intervenção para um psicótico. Então, o profissional é que tem que estar muito atento a isso. Você não vai ficar interpretando coisas para ele, né? Você vai estar auxiliando ele, organizando ele, trabalhando todo o tempo numa contenção subjetiva. Então, é bem diferente também. Né? Quando ele é levado para ela, se ela não vem com uma camisa de força, com uma seringa enorme, essa coisa toda que se tem uma pré-concepção, né? Ele também já alivia. Então, é muito da postura do profissional. Porque a gente já viveu muita coisa em termos de saúde mental, né? Já viu muita manicômios, coisa. Né? Então, é muito pesado. Existe uma história por detrás da questão da loucura, e isso faz com que toda a sociedade tenha muito preconceito. Até que acontece, né? E quando acontece, você vai, então, encarar. Tá certo. Vamos com os nossos comerciais também. Tem mais patrocinadores aí. Solta pra gente. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Olha só que tem gente com a gente, Jefferson Grumiker,
da Rosa. Eu não sei se eu pronunciei certo, viu, Jefferson? Boa noite, meu querido. Obrigada por estar conosco. Graça Generoso. Olá, Cris. Um tema importante para falar. Hoje estamos vendo muita gente surtando. É verdade. E agora com a internet, né, os vídeos viralizam aí. A primeira coisa que as pessoas fazem é, não, vamos gravar. Né? E aí acaba realmente expondo tudo. Nossa, quando a gente começou a pesquisar sobre o assunto, e realmente muitos casos de surto, né? E dos mais variados. Né? Então é realmente triste, aí, mas a gente precisa falar sobre isso, né? E mostrar que existem profissionais daqui, da região. A Kátia é daqui e a doutora Fran é de Medianeira. Né? Então, até queria a produção que colocasse o Instagram para entrar em contato na descrição, tá? da Kátia e da doutora também. Para realmente mostrar para as pessoas, para encorajar as pessoas a procurarem ajuda. Né? Quando se identificarem aí com a questão do surto ou conhecerem alguém, né? Uma família aí que esteja sofrendo com essa questão. Tá bom? Vamos lá. Normalmente a pessoa com surto psicótico não percebe que está apresentando um surto, mesmo quando claramente não existem explicações para os sintomas. Não, ela está desconexa da realidade. Então, desorganizada. Ela não percebe realmente. Ela acredita no que ela está falando, ela acredita no que ela está sentindo, e não adianta alguém chegar e falar simplesmente é mentira ou você não é o que você está falando. Então, ela acredita realmente. E depois ela relembra e ela tem consciência daquilo, do próprio surto. Né? Ela tem consciência e diz, poxa, eu subi no poste e lá em cima eu falei tal coisa. Ela sabe exatamente o que ela fez, né? E fica vendo aquela cena do que ele fez ou ela fez, né? É bem interessante o quanto depois elas conseguem dar corpo para esse surto também, né? Por que eu fiz aquilo? Que ideia é essa tão magnífica, né? Ou falar com Jesus. Os surtos normalmente vão por aí, com figuras de autoridade, uma posição de poder, enfim, né? Falar com Jesus Cristo, enfim, é bem interessante. Como aquele rapaz, né, que nós vimos, que aconteceu o surto e cessou rapidamente. Então, quer dizer, ele soube o que aconteceu ou não? Talvez sim, né? Talvez não, por ser entorpecente. Aquele do primeiro, provavelmente, só pra gente lembrar. Provavelmente ele tenha, sim, provavelmente. Ele sabe que ele saiu da consciência dele e que retornou. E aí a pergunta é, será que ele vai usar de novo? Porque tem gente que se arrisca, né? Sim. Tem gente que coloca isso como algo, como um processo de adrenalina, de gostoso, de vamos de novo. Brincadeira, né? Como se fosse uma brincadeira, assim. Uhum. Exatamente. Olha lá, tá. Realmente ele teve uma luta corporal aí, né? Imaginar o que ele está vendo, né? Para ele fazer esse movimento, né? Exatamente. E olha a cadeira, porque era de plástico, mas mesmo assim, de forma... Podia ter realmente... Agora, num primeiro surto, agora eu fiquei pensando em você atendendo os pacientes que chegam para você. Geralmente eles são trazidos no primeiro surto ou a família só consegue trazer, sei lá, a partir do segundo? Geralmente não é no primeiro surto. Eles acham que vai cessar. Foi só aquele primeiro momento. Aconteceu. Né? E acho que aí a ignorância acaba prejudicando bastante, porque a pessoa não tem a consciência do que é esse surto. Não tem a consciência da agressão que é para esse cérebro estar nesse estado. Né? Ou justifica. Ficou muito bêbado. Por exemplo, quando a gente é mais adolescente, a gente ouve as pessoas falando, nossa, eu bebi tanto que eu fiquei num coma alcoólico. Tá, alguém tem consciência do que é um coma alcoólico? Que isso pode fazer uma depressão respiratória a ponto da pessoa morrer e não voltar? Né? Então, assim, o surto ele tem essa mesma relação. As pessoas não têm consciência do que é esse surto. Ou acha, ou justifica. Ah, foi porque bebeu. Foi porque cheirou loló, né? E não vai acontecer de novo. Então, assim, é um problema isso. E não, eles não vêm no primeiro surto. A maioria dos pacientes vem já quando... Está avançado já. Esses tempos atrás, eu fiz um post no Instagram, né, que se chama Porta Giratória, que faz a menção principalmente à saúde pública no Brasil relacionada à psiquiatria. Nós temos uma saúde mental que está se modificando ao longo dos anos. E o post chamava a atenção para os pacientes, tanto depressivos, quanto surtos, quanto
qualquer tipo de transtorno mental, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, esses pacientes buscam a porta da emergência, né, como uma referência de atendimento, porque não entende o que está acontecendo, e lá eles são atendidos e mal orientados e liberados, e esse paciente fica voltando, né, porque daí ele pega aquilo como uma referência. Surtou de novo, eu vou para a emergência, da emergência eu melhoro, eu vou para casa. Exato. Eu trabalho a semana inteira, sexta-feira eu bebo de novo, eu surto de novo, e assim vai fazendo. O ciclo. Isso é triste, né? Porque falta empatia. Por mais que a emergência não seja um lugar de escuta, talvez, falta uma orientação. Um encaminhamento para que isso seja conduzido. Doutora, você atende crianças? Atualmente, não. Eu atendi até o começo desse ano e pela agenda, por preferência mesmo, né? Eu pretendo ficar em transtornos de humor, tenho paixão por transtorno afetivo bipolar, né? Então eu gosto um pouco da estrutura psicótica. Esquizofrenia, por exemplo, eu não tenho muitos pacientes esquizofrênicos, né? Os pacientes que mais fazem surtos são os esquizofrênicos. Eu quase não tenho esses pacientes, não é um perfil de cuidado. Por quê? Porque esse paciente precisa de uma estrutura. Ele geralmente vai precisar de uma equipe multiprofissional, certo, que não é só a médica e a psicóloga. Geralmente precisa de uma psicoeducação, um grupo de apoio para essa família entender qual é o limite desse paciente, o que fazer, o que não fazer, a importância da medicação. Então vai precisar, às vezes, de uma terapeuta ocupacional, de um educador físico, né? A gente vê muito associado à esquizofrenia as doenças sistêmicas. Então o paciente, geralmente, quando ele abre o diagnóstico de esquizofrenia, a própria medicação faz ele engordar, às vezes, então abre colesterol, abre pressão alta, diabetes. Então, assim, eu hoje não atendo crianças, né, por opção minha, profissional. Já trabalhei no hospital infantil há muito tempo atrás, mas fui determinando meu rumo na vida e quero ficar em transtornos afetivos bipolares. Certo. Kátia, você importante, atende, né? Falar sobre o CAPS, né? Bem importante. Em todo município nós temos o CAPS, né? Conforme o tamanho da cidade, existe o CAPS específico para o tratamento, então, da esquizofrenia, por exemplo. Tá? Mas nós aqui, São Miguel, eu não sei como é, Medianeira também tem CAPS. É um CAPS geral, né? Um CAPS geral, tá. É um CAPS 1, né? Isso. Qual que é o problema? Vamos pensar nas estruturas do CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele veio para substituir o modelo hospitalocêntrico, né? Ele veio para substituir os hospitais psiquiátricos, os hospitais dias que a gente tinha. Então, a gente tem uma corrente tentando fechar os leitos psiquiátricos para tirar esse estigma de manicômio, de que eles ficam num lugar separado. A nova lei de saúde mental, por exemplo, ela diz que os pacientes que entram em surto e que precisam de uma internação psiquiátrica, que eles vão ser acolhidos dentro de uma internação clínica. Eu estou com uma infecção urinária muito grave, eu vou ser atendida na emergência, da emergência eu vou para uma internação clínica e eu vou ficar lá tomando antibiótico. E é lá também que eles querem colocar esses pacientes. Certo. Existem pessoas que defendem, existem outras pessoas que não defendem, né? E o CAPS, qual que é o problema? Quando ele foi instituído, ele não teve reavaliação no seu plano financeiro. Sim. Então, o CAPS hoje ele tem, por exemplo, a verba dele vem do federal, vem do estadual e vem do município. Mas o que a gente vê, não houve reajuste do federal. Então, uma cidade que tenha 40 mil habitantes, que recebe um CAPS 1, ela vai ter uma capacidade de atendimento, vamos supor, de 800, 500 pacientes dia. O dinheiro não aumenta. Então, a prefeitura tem que dar muita contrapartida para conseguir manter esse serviço. E aí o que acontece? Esses lugares acabaram também ficando como uma referência de pacientes crônicos. E não tem um intermediário, que é os ambulatórios de saúde mental, né? Porque nem todo paciente pode procurar um atendimento particular. Sim. E nem por isso ele deve ser desassistido. Ele tem que ser assistido. Né? Tem que ser medicado, tem que ser acompanhado, tem que ser orientado. Então, assim, a gente vê e a gente não pode nem reclamar. Porque, por exemplo, hoje no Canadá, um paciente que tem um risco de suicídio, recentemente eu atendi uma paciente que veio de Londres. Ela estava 1 ano esperando, ela passou por uma triagem online, com fala de eu quero me matar, uma depressão pós-parto, e ela estava aguardando a fila para um atendimento médico. Então, assim, são correntes de saúde mental, né? E, lógico, à medida que os casos aparecem, que a gente começa a falar mais sobre o assunto, vai haver essa mudança de olhar sobre a necessidade. Porque eu estou bem hoje, mas eu posso não estar amanhã. Né? E ali, pedindo ajuda, a pessoa pedindo ajuda, quer dizer, não pode demorar.
né? Eu tenho uma amiga, nós temos uma amiga, a Lu de Avaré, também é do CAPS. A gente tem que trazer o pessoal do CAPS aqui. Nós trouxemos também do CREAS, né? E a gente tem que trazer, né? Super importante. Sim, para as pessoas saberem onde buscar ajuda, né? Exatamente. Foz do Iguaçu tem o CAPS, tem também, né? álcool e drogas, Sim. o adolescente, e o que trata especificamente a questão de depressão e também esquizofrenia, né? Mas é o tamanho da cidade que comporta, né? Mas ainda assim não consegue atender a todos e nem na medida isso. E a né, principal possível, função assim, do CAPS é restabelecer esse indivíduo para a sociedade. Nossa. E não consegue. E não consegue. Não consegue porque o atendimento de terapia não pode ser uma vez por mês. Para você conseguir dar um suporte para um paciente que está deprimido, que deprimiu a tal ponto de estar detestado, de não conseguir trabalhar. Aí entra uma cultura brasileira também, que se eu estou no CAPS, eu consigo um benefício, ganho secundário, INSS, vira um caos. Olha só. Né? O que não valida a doença, não valida a pessoa estar mal Sim. também. Vira uma bagunça. Né? Temos o serviço, mas são muitas questões por detrás, né? A né? política relacionada a isso, ela se debate, é crescente, né? Quem trabalha nos CAPs, enfim, sabe, né? É uma luta mesmo, é uma luta. Então a gente já reconhece muita coisa, tenta atender e tratar o máximo que se pode. Por isso que nas clínicas particulares a gente também atende com valores, sempre valores que é possível para o familiar, porque a gente sabe disso. O serviço público não consegue atender a toda a demanda. E é dali que a gente descobre que, peraí, a demanda ela existe, ela é muito grande. O público não dá conta de tudo, né? Portanto, procurar o particular e sempre há uma forma de negociar esse atendimento, né? Tá certo. Vamos com os nossos comerciais também, novamente, de mais 2, né, produção? Mais 2 comerciais aí das nossas patrocinadoras. Solta lá. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, New Face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Silis Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Silis Sartor Makeup. Nós estávamos falando aqui nos bastidores que a gente vai trazer também outros transtornos, né? Borderline, também de Tourette. Eu acho que é importante a gente falar, só que a gente precisa, para se aprofundar, precisa ser um por vez, né? Porque é muita coisa para se falar. Bastante. Né? Então, bom, eu também preciso falar da Casa da Cuca com um lanchinho super especial sempre para os nossos convidados. Eu queria que mostrasse aqui na câmera o nosso lanche que a Casa da Cuca sempre manda para a gente, com muito cuidado, aqui para o estúdio, os nossos... Pode colocar lá na câmera. Na 2. Vamos lá. A Casa Decor, então, ela abastece... A Casa Decor, olha, eu estou com a Casa Decor na cabeça. Casa da Cuca. É um monte de casa, né? Eles abastecem a cidade, a região, tem um ponto físico também aqui na Rua Caçador. E lá, perto, na frente da Uniguaçu, também tem a Casa da Cuca. O Ricardo Dilceia, um grande abraço para vocês sempre conosco, viu? Então, solta o VT da Casa da Cuca. A Casa da Cuca já foi. Já foi a Casa da Cuca? Não, mas solta de novo. Solta mais uma vez. Solta para a gente mais uma vez, então, para agradecer aí mesmo o Ricardo e a Dilceia.
Tá aí, Casa da Cuca. Obrigada, Dilceia, Ricardo, sempre com a gente, também todos os outros patrocinadores. Deixa eu falar da Helena também, Semijoias e Pratas. Pega para mim aqui. A gente está também com essa patrocinadora. As semijoias, elas têm 7 milésimos, elas são banhadas em 7 milésimos de ouro, por isso que elas não pretendem. Sabe aquela semijoia, aquela uma bijuteria semijoia que, quando você compra, às vezes vai preteando, né? Você fala, nossa, não é essa que eu comprei. E a da Helena Semijoias e Pratas, ela realmente eles têm esse cuidado. Tá? Eu tenho vários aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas enfim, a gente vai estar sempre aqui, ó. Agora ficou bem pertinho, tá? E são lindíssimos, né? Tem designers lindos aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que a Helena, ó, tá sempre com a gente. Tem os brincos, os longos, né? Tem os curtos, tem colares, os anéis também. Os anéis são lindíssimos, tá? Então, a Helena Semijoias e Prata também está com a gente. Muito obrigada. E eu preciso agora agradecer essas duas profissionais maravilhosas que vieram aqui nessa quinta-feira. Agora não está chovendo, mas olha, choveu o dia inteiro, né? E está bem friozinho e eu tenho que agradecer vocês muito e gostaria que voltassem para a gente poder sempre falar sobre esses assuntos que são tão relevantes, são tão importantes, estão presentes nas famílias aí. Então é muito importante e muito obrigada realmente por virem. A Kátia, ela está sempre aqui nos ajudando e agora eu gostaria sim a doutora Fran estar sempre conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Porque um assunto bem polêmico, você nos convidou hoje, né? Até antes eu perguntei para ela por que ela escolheu o surto psicótico, né? Semana do Dia dos Namorados saindo. Exato. Aí a produção, a equipe da rádio que fala, lá vem ela com esses temas dela, a Kátia também. E aí quando ela me mandou a arte, né? Uma faca, eu falei, meu Deus, o que nós vamos falar? É aquela coisa, a produção quer impactar, né, gente? Mas vocês fizeram uma representação bem do forte, que as pessoas pensam por aí, né? Exato. Acho que se era essa a mensagem, conseguiram. Então, assim, muito, muito obrigada eu pelo convite, né? Falar de saúde mental, psiquiatria é minha vida, né? Eu falo como médica, me transformou depois que eu entrei na psiquiatria, porque exige muito de mim, exige esse autoconhecimento, esse olhar, né? Essa empatia pelo outro. Acho que minha especialidade é a mais linda que tem na medicina. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar, né? É um prazer estar com a Kátia, trabalho em conjunto com a Kátia, com alguns pacientes, né? A gente tem esse compartilhamento, a gente já fez algumas reuniões juntos, então admiro ela como profissional também, sei que meus pacientes que são encaminhados para ela estão bem cuidados, então só agradecer você e a Kátia por estarem aqui hoje comigo também. Obrigada. Legal, né? A Fran é encantadora falando, porque é uma outra linha de trabalho, né? Ouvir falar sobre a psiquiatria é maravilhoso, é espetacular mesmo. E você falou muito bem, acho que os alunos merecem você, pelas faculdades da vida também, não só o paciente, porque às vezes a gente não conhece o profissional psiquiatra e a pessoa psiquiatra, né? Eu e a Fran, a gente sempre fluiu nossa relação, assim, nosso pouco contato até, né? Porque já tivemos mais contato, mas não dá tempo também. Mas a psiquiatria parece que às vezes fica... É só para louco mesmo, né? Só para maluco. Fica muito distante dos outros médicos, né? Sim. E nós, psicólogos, a gente sabe que chega muito paciente por meio dessa via, né? Nem todos os psiquiatras, e já te falei isso aqui no programa, inclusive, nem todos os psiquiatras têm realmente essa conduta de exigir do seu paciente, porque, é claro, você não tem como levar, né, na mão o teu paciente, mas você já coloca isso como uma condição, o tratamento psicológico, porque tu precisa conhecer por que você surta, né, sendo um surto psicótico ou não. Exatamente. Sendo as nossas histerias, e, enfim, o que se passa por aí, né, nas casas e tudo mais. Mas é preciso que os profissionais validem isso, né? A sociedade, quando você traz um tema desse, tanto que a Cris ela me confunde muitas vezes justamente no tema, porque eu tento levar para o lado do o porquê, né? E ela já vem com o tema chocante, que ela
Aquela hoje coisa de leigos, né? Buscando aí tirar algumas dúvidas. Né? Mas a Fran veio explicar muito bem, né? A gente pensou no nome da Fran, aqui da doutora Fran, juntas, né? E nesse momento é a doutora Fran, porque não é a Fran, né? Que se trata. E a sociedade só ganha quando os profissionais conseguem expor desta forma, sabe? Tem um rigor, tem manuais, eles estudam ano a ano, porque mudam as nomenclaturas, mudam os medicamentos, é diferente. Nós, psicólogos, você está sempre estudando em cima da teoria psicanalítica, psicológica, mas não muda para nós o conceito. A gente sabe onde está a base, é ali que você vai trabalhando, o estofo, né? Sim. Para eles muda muito, tanto medicamentos quanto os nomes, né? Então, tem que estar sempre muito atento, muito afiado. Tanto que ela estava no congresso semana passada. Vamos fazer esse... Na semana passada, não dá. Vamos passar para outra. Então, vamos lá. Vamos sempre tentar encaixar. É caso sério, né? Então, agradeço sempre que posso participar, que você me convida. Obrigada. Enfim, agradeço a Fran, que topa assim, os convites também. E, muito bom. É isso. Muito obrigada. Tá? Boa noite para todos. Agradecer a produção, a Rádio Jornal. Jones, meu querido, um grande abraço para você. Sempre a rádio me recebeu com muito carinho. Eu só tenho a agradecer. Obrigada aos internautas que estiveram conosco aqui. Muito obrigada. Também os ouvintes. E na quinta-feira que vem, nós teremos mais e com certeza um tema super interessante e relevante. Um beijo muito especial para vocês. Tchau.